Shalom, que bom ter você aqui para mais um episódio do nosso podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Como você já sabe, eu sou o reverendo Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de hebraico e exegese do Antigo Testamento nos seminários. É um prazer muito grande para mim estar com você nesse dia especial, já que estamos comemorando o Dia dos Pais. Sim, nós estamos próximos do Dia dos Pais e eu quero meditar com você sobre como a Bíblia revela a paternidade de Deus. E é bem interessante a gente pensar sobre isso. Então, se você se interessa por esse estudo bíblico, por essa mensagem especial, eu quero convidar você a assinar o meu canal, a você clicar no sininho, a você curtir, comentar e compartilhar também, para me ajudar a fazer com que essa mensagem, com que esse estudo encontre maior acessibilidade, pelo YouTube, que ele possa enviar então para mais pessoas. Vamos começar então meditando aqui no texto que está em Efésios, capítulo 4, versículo 6, que nos fala sobre a paternidade divina. E o texto diz o seguinte: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja que passagem interessante que Paulo se refere aqui, quando ele escreveu aos Efésios, que era um povo gentil, um povo que estava alijado da vontade de Deus e também da paternidade divina por ser um povo gentil. Essa era a compreensão da época de Paulo, que apenas os judeus é que eram de fato filhos de Deus. Mas olha que interessante, o texto bíblico aqui já quebra esse paradigma. E vamos entender melhor aqui sobre como essas passagens nos revelam essa cultura da paternidade de Deus apenas para Israel. Vamos começar vendo aqui as referências gerais sobre a paternidade de Deus sobre o povo de Israel, a nação que Deus escolheu, para poder trazer salvação para o mundo. A primeira passagem está no Salmo 68, versículo 5, onde esse texto revela que Deus é apresentado como pai de órfãos e também juiz de viúvas. E é interessante a gente perceber que esse texto aqui, fazendo referência a órfãos e viúvas, é na verdade uma mostra de como Deus se revela sendo aquele que está atento e interessado na vida de pessoas que estão em completa vulnerabilidade social. Que de fato os órfãos eram socialmente vistos como alguém que precisava de ajuda, assim como as viúvas também. Uma outra passagem interessante é Isaías 63, no versículo 16. Ele diz que Deus é o verdadeiro Pai de Israel. Ainda que outros patriarcas pudessem renegar a vida atual, no caso, na vida atual, na época do profeta, que era uma situação de pecado e a vinda do cativeiro, mas essa aqui é a questão. Deus ainda era o Pai de Israel, ainda que os patriarcas estivessem rejeitando a nação. Temos ainda uma passagem também muito emblemática de Isaías ainda, agora no capítulo 64, versículo 8, que diz que Deus é Pai de Israel e da humanidade inteira também, por ele ser o Criador de todos. Então, essa passagem aqui no capítulo logo à frente, é 64, versículo 8, essa passagem diz então claramente que por ser Criador de todas as pessoas, Deus, portanto, é Pai de todos, isso de modo geral. Não Pai no sentido de ter um relacionamento com todos da humanidade. Não é desse jeito. Mas é o Pai no sentido de ser o Criador. Então, essa forma mais lato sensus, como a gente diria, essa forma mais abrangente,
mais geral, né, de Deus se apresentar como Pai de todas as pessoas. Chegamos então ao texto do Novo Testamento, onde vemos aqui a revelação suprema de Deus como Pai, e Pai de Israel, Pai também de todas as nações. Veja aqui Mateus capítulo 6, versículo 9, quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, e ele dá ênfase, portanto, na paternidade divina, inclusive em algo muito básico para a fé judaica, que era a oração, né? Aquela oração individual que você faz no seu quarto, sem que seja uma oração pública. Mesmo nessa oração mais simples, mais íntima, você pode se sentir como filho de Deus. Em Israel e também em Cristo, nós somos abençoados e somos considerados filhos de Deus também, ainda que sejamos de outras nações, ainda que sejamos gentios. Muito bem, a próxima passagem agora é Mateus capítulo 7, versículo 11, onde Jesus também apresenta Deus Pai como a imagem do Pai bondoso e generoso para com os seus filhos. De fato, Deus como Pai, ele tem prazer em abençoar e dar boas coisas aos seus filhos como qualquer pai humano, né? Então, esse texto aqui traz esse aprofundamento da imagem de Deus como Pai, o Pai de Israel e também o Pai de todas as nações, né? Aqui no caso, termos um relacionamento com Deus como Pai. Isso só é possível através de Jesus, como nós já sabemos, como revelação do Novo Testamento. A outra passagem é Romanos 8, versículo 15, onde nós fomos adotados por Deus como filhos que gozam da intimidade, da dependência do Pai. Então, todos nós, gentios, judeus, que temos um relacionamento em Cristo com Deus, nós então fomos adotados, nós gentios fomos adotados. Enquanto que Israel sempre foi visto como filhos naturais, né, o povo de Israel sempre foi visto como filho natural de Deus, nós gentios enxertados em Israel fazemos parte do mesmo povo. E então nós também somos considerados filhos de Deus em Cristo Jesus. A nossa felicidade, a nossa bênção, então, está em gozar da intimidade com Deus na dependência completa e total dele. O próximo texto está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, onde aqui o apóstolo revela que nós devemos temer o Pai, pois ele também nos disciplina e nos julga, sendo ele também o juiz, né? Então, como pai, ele vai disciplinar, como qualquer pai também disciplina o filho errado, mas também ele julga, não é? Porque para poder disciplinar tem que julgar primeiro. Então é muito interessante a gente perceber aqui que essa metáfora, essa imagem do pai atrelado a Deus no seu relacionamento, primeiramente com Israel e depois também com todos nós, gentios ou judeus que fazemos parte da família de Deus, nós podemos então perceber aqui algumas características de como Deus lida com a gente. Mas agora eu quero aprofundar um pouco mais esse estudo com você, vendo aqui a paternidade divina como uma metáfora teológica desde o Antigo Testamento. A gente já viu aqui de modo bastante geral o quanto Deus sempre foi visto como pai de Israel, nessa figura da paternidade, e foi aumentada e revelada de modo muito mais íntimo por Cristo Jesus. E vamos entender agora o porquê. Por que Jesus traz essa imagem de um Deus Pai mais íntimo, mais amoroso, que é um pouco diferente do modo como Deus foi revelado como Pai lá no Antigo Testamento. Essa é uma inovação que Cristo trouxe na sua mensagem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, para começarmos a falar sobre a paternidade divina como essa metáfora teológica, Deus é revelado desde o Antigo Testamento como Pai e Israel como seu filho.
Mas apesar disso, não há muitas referências no Antigo Testamento a essa imagem, essa figura. Geralmente se fala mais de Deus como rei, como soberano. Provavelmente isso acontece por causa da associação com os cultos de fertilidade, que traziam bastante essa metáfora da família aplicada à divindade, no caso, divindade pagã. Você pode perceber isso em Jeremias, capítulo 2, versículo 27. E esse texto aqui nos mostra que os pagãos apontavam os seus ídolos como pais. Isso pode explicar, portanto, o uso menos frequente de figuras paternais para descrever o relacionamento de Deus com Israel, em comparação com as metáforas ligadas à aliança e também à realeza, como apresentando Deus metaforicamente como o rei de Israel e de todo o universo. Mas ainda assim existe um uso importante dessa imagem na teologia do Antigo Testamento. Por exemplo, essa imagem, embora menos frequente no Antigo Testamento, ela forneceu a base para o conceito de filiação de Jesus, que aparece bastante no Novo Testamento. Conceito esse que foi bastante elaborado pelo próprio Cristo. Ele trouxe essa ideia do Pai amoroso, próximo da gente, e que foi também ampliado pelos apóstolos, especialmente pelo apóstolo Paulo. João também fala bastante sobre essa imagem, porque João trata desse Deus amoroso, como de fato ele aprendeu com o Senhor Jesus. Bom, o uso de nomes relacionados a Deus Pai no Antigo Testamento, especialmente usando a palavra Av em hebraico, que significa pai. Por exemplo, os nomes aqui de Joabe, Abias, Eliabe e etc. são nomes que apresentam Deus como pai, fazem referência a Deus como pai. Isso mostra então que a ideia da paternidade de Deus era bastante comum entre o povo de Israel, ainda que não aparecesse de forma determinante na teologia, entre aspas, oficial de Israel. Agora aqui vem uma questão interessante, porque uma cultura e uma religião irmãs de Israel, que é o islamismo, não vê Deus como pai, não vê Alá como pai. De fato, se você puder perceber, há um vídeo aqui no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre, eu e o professor Pablo falamos sobre o islamismo. Ali ficou bem claro como, na religião islâmica, Deus não é visto como pai, Alá não é pai. Ele é apenas um soberano que domina sobre todos, ele é apenas visto como Deus. Essa metáfora paterna, ela é bastante desenvolvida no Antigo Testamento, embora com ocorrências menores, mas especialmente no Novo Testamento, com o cristianismo. A metáfora de Deus como Pai é bastante usada devido à aproximação de Cristo com essa ideia de Deus Pai a partir da sua mensagem, do seu ministério, da sua vida aqui na Terra, Então você percebe que há essa recorrência de nomes de Deus como Pai entre as pessoas, e isso também é uma amostra que essa não era uma ideia estranha para o povo de Israel nas várias etapas da história do Antigo Testamento. O primeiro uso poético da imagem de Deus como Pai ocorre possivelmente em Deuteronômio capítulo 32. E você vai ver aqui que no versículo 6 é apresentado Deus como Criador de Israel, portanto ele tem a condição de ser pai, ele tem todo o direito de ser pai. A segunda revelação também nesse texto é a deserção não natural de Israel. Quando Israel, no versículo 18, começa a mostrar que ele desertou dessa relação filial com Deus Pai, cometendo pecados, especialmente o pecado da idolatria. E também nos versículos 19 e 20 a gente vê aqui a disciplina paterna de Deus contra o seu povo, que era o povo teimoso, rebelde, enfim, é um povo que estava em desacordo com a sua vontade. Então você vê aqui essa tríplice revelação em Deuteronômio 32. No versículo 6, Deus criou Israel, portanto ele é pai.
versículo 18, a deserção não natural de Israel, portanto Israel se coloca em desobediência ao seu pai divino, e depois nos versículos 19 e 20, Deus disciplina Israel porque ele era pai e não ia deixar os seus filhos errarem e se distanciarem dele sem nenhum tipo de ação divina para poder corrigir o seu povo, né? Então veja que interessante, essa possivelmente é a primeira metáfora aplicada, né, da paternidade aplicada entre Deus e Israel, tá bom? Que Moisés já faz aqui. Bom, a atitude e ação de Deus como pai para Israel era de preocupação, amor, piedade e também paciência. Mas também havia a disciplina e a correção, como nós já vimos aqui também. São todas as características de um pai humano nessa metáfora aplicada a Deus. E é bem interessante a gente perceber, então, que essa forma humanizada aplicada a Deus na metáfora se chama antropomorfismo, ou quando envolve sentimentos humanos, né, como sentimentos de preocupação, amor, piedade, paciência, aplicada à humanidade, né, por Deus Pai, isso se chama antropopatia, que é sentimentos humanos atrelados ou atribuídos a Deus. As passagens, portanto, falam de Israel usando o singular para indicar a nação inteira que estava sob disciplina do seu pai. No caso aqui, era no contexto da aliança do Antigo Testamento, que foi ampliada no Novo Testamento, incluindo também gentios. Mas nesse período aqui do Antigo Testamento, o entendimento geral era de que Deus era o pai apenas do povo de Israel e não das nações pagãs. Assim, a expectativa de Deus como pai dos israelitas era de ser considerado confiável, de ser respeitado como pai e também obedecido. Veja que essa metáfora e esses valores aqui são valores humanos aplicados a pais humanos. E aqui são elevados a, de fato, nessa metáfora, fazerem parte do entendimento de como Deus queria ser valorizado no seu relacionamento com os seus filhos, no caso aqui o povo de Israel. Os textos bíblicos, por exemplo, usam o plural filhos para Israel, indicando a responsabilidade de todos os membros da comunidade israelita. Tá legal? Então o povo como um todo, sendo filhos de Deus, portanto pertencentes a Deus, e também nesse relacionamento Deus também pertence aos seus filhos como pai. Então tanto o pai tem os filhos como sua propriedade, como também os filhos têm o pai também como sua propriedade, porque todos ali estão nesse relacionamento de intimidade e também nesse relacionamento de amor, né, do pai Deus com os seus filhos de Israel. O relacionamento de pai e filho entre Deus e Israel continha dentro de si mesmo um elemento de permanência que trouxe esperança em uma situação que de outra forma seria desesperadora para Israel. Porque de fato Israel passou por cativeiro, passou por situações de juízo de Deus contra os seus próprios filhos, mas aqui você percebe que Deus, mesmo no cativeiro, mesmo na sua ira, tem demonstrado o seu amor, o amor paterno pelo seu povo, pelos seus filhos, por Israel. E isso aqui nos traz uma questão muito interessante, porque a ira, o exílio e a perda da terra prometida não seriam permanentes, seria apenas uma condição temporária, né? Ainda que durasse muitos anos. Mas Deus não abandonaria o seu povo. O pai não poderia negar o filho de maneira final, de maneira definitiva, porque Deus não rejeitou Israel, como está lá em Romanos capítulo 11, como também Deus não rejeita a cada um de nós se estamos debaixo dessa aliança, nesse relacionamento com o nosso Pai Celestial. Isso revela o caráter permanente de Deus, o seu amor leal. A palavra hebraica é chesed, o seu amor leal, a sua misericórdia aqui,
que é sempre traduzida assim como misericórdia, mas a palavra Hesed significa amor leal. Esse amor que é totalmente leal ao seu povo e é permanente, ele é eterno. Então, Deus não abandona os seus filhos em hipótese alguma. Deus jamais abandonou Israel. Deus também jamais nos abandonará como seus filhos, que fazemos parte do seu povo, da sua família, como povo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nesse Dia dos Pais, eu espero que você esteja bastante feliz com o fato de Deus ser revelado na Bíblia como seu Pai, como aquele que tem amor completo, total, real, eterno sobre você, sobre mim, sobre nós. Em Cristo Jesus fomos aproximados de Deus, no qual a gente havia sido feito inimigos por causa dos nossos pecados, mas Cristo nos aproximou de Deus. E de inimigos, então, nos tornamos filhos, tendo todos os direitos como filhos em receber a herança especial, a herança celestial que o nosso Pai preparou para nós. Então, que essa mensagem, que esse estudo tenha sido de bênção para a sua vida e jamais se esqueça, Deus é o nosso Pai do céu. A Ele podemos orar como no modelo da oração do Pai Nosso. E que Ele seja o nosso Pai revelado em todas as circunstâncias da nossa vida ao longo da nossa existência. Então, espero que você tenha gostado desse estudo, dessa mensagem. Então, eu convido você a assinar o canal, a clicar no sininho, a você também dar o seu like, comentar e compartilhar. Me ajude, então, a fazer esse vídeo mais relevante e essa mensagem especial mais relevante para muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe você, então. Feliz Dia dos Pais.